Ascensão através de habilidades. Episódio 313. O quinto retorno. Terra, 9. Eles venceram. As pessoas se alegraram e aplaudiram, abraçando-se em comemoração à vitória. No entanto, eles não poderiam simplesmente deleitar-se com a vitória para sempre. A vitória deles não foi perfeita e havia montanhas de coisas que precisavam ser resolvidas. Qin Huaiyeon olhou ao redor com uma expressão severa. Cadáveres estavam espalhados aqui e ali, formando pequenas colinas. Vamos limpar. Ela disse calmamente. As pessoas também começaram a recolher os corpos, deixando para trás a alegria da vitória. Taizan também os ajudou. Além de coletar os corpos, havia muito a ser feito. O número de jogadores sobreviventes. Era necessário verificar quantos jogadores haviam sobrevivido em cada modo. Assim, jogadores de vários países tiveram naturalmente que conversar. Olá. Os jogadores chineses os cumprimentaram nervosamente. Embora tivessem se enfrentado inúmeras vezes e até conquistado a onda juntos, esta foi a primeira vez que eles se falaram. Qin Huaiyeon cumprimentou-os com um sorriso. Sim, olá. As paredes invisíveis entre eles começaram a desaparecer. Depois que o gelo foi quebrado, eles trocaram histórias avidamente. E houve alguém que ficou muito descontente com esse fato. Como você ousa? Zhenlong gritou com raiva. Os jogadores que conversavam baixinho estremecerão. Eu te disse, não se atreva a falar com pessoas de outros países. Isso irá corromper você. Zhenlong tremeu de raiva. Uma onda de poder envolveu Zhenlong. Você está dizendo que não vai me ouvir. Mas, Zhenlong. Desta vez eu vou te perdoar misericordiosamente. Mas se você misturar suas palavras mais uma vez, vou matar todos vocês. No entanto, as pessoas assumiram uma postura estranha diante da explosão de Zhenlong, não se curvando diante dele. Eles apenas lhe enviaram olhares de inconveniência. O rosto de Zhenlong se contorceu indefinidamente. Como ousa? Como ousa não ouvi-lo, um grande ser, um governante? O poder de Zhenlong começou a ferver. Apesar da enorme onda de poder, os rostos das pessoas empalideceram, mas não seguiram as palavras de Zhenlong. Eles apenas olharam ao redor. Como você ousa desviar o olhar enquanto estou falando? Zhenlong também desviou o olhar severamente. Lá, Taizan o observava silenciosamente. Zhenlong, que estava prestes a liberar seu poder para a punição, tremeu. O medo era aparente em seu olhar para Taizan. Se perder. Por fim, Zhenlong não conseguiu liberar seu poder e gritou asperamente. Ele recuperou seu poder e desocupou seu lugar. Os olhares das pessoas para Taizan tornaram-se ainda mais intensos. Zhenlong, que governava a China, já não era o seu líder. Zhenlong foi adorado e governado pelo povo por causa de seu poder. Sem poder, ele era um ser sem valor. Mas um ser muito mais forte que ele, Taizan, apareceu. As pessoas não adoravam mais Zhenlong. Zhenlong sentiu isso, mas só conseguiu permanecer em silêncio, já tendo perdido sua influência. E isso estava distorcendo lentamente Zhenlong. E independentemente dele, o tempo continuou fluindo. Qin Huaiyeon, que foi nomeado representante temporário, e Jeun Jung-jeun, que organizava o número de sobreviventes, franziram a testa. Por que a missão não termina? É isso que me pergunto. A janela de devolução não está aparecendo. Jeun Jung-jeun respondeu. A onda havia terminado. A ausência de qualquer nova missão indicava que este era o fim. Mas a janela para retornar ao labirinto não estava aparecendo. Este é realmente o fim? Ainda nem limpamos o labirinto, então não pode ser isso. Então por que não aparece nada? Está deixando as pessoas ansiosas. Qin Huaiyeon resmungou. Taizan saiu. Faça uma pausa. Ah, sim. Saindo, Taizan subiu aos céus. Os jogadores chineses curvaram-se com exclamações, sua adoração cada vez mais profunda do que a dos jogadores coreanos e japoneses, talvez porque tenham sido originalmente dominados pelo ser chamado Zhenlong. Taizan, tendo alcançado as nuvens, abriu sua janela de habilidade. Poder divino. Proficiência, 72%. O poder dos deuses, inicialmente sem sentido, tornou-se divino através do acúmulo da fé de muitas pessoas. A fé e as crenças das pessoas tornaram-se divinas, capazes de influenciar o mundo de forma significativa. Depois de concluir a missão, a proficiência do poder divino aumentou drasticamente. Ele sentiu que poderia atingir 100% de proficiência durante esse retorno. No entanto, a taxa de aumento na proficiência do poder divino desacelerou drasticamente quando atingiu 70%. Embora seja normal que a velocidade diminua com maior proficiência, isso foi anormalmente lento para o poder divino. A mera fé não é suficiente? Em 100%, você pode alcançar a divindade completa, mas meros milhões de fé comum não são suficientes. Um dos caminhos para transcender a mortalidade? Depois de fechar a janela de habilidade, Taizan olhou do céu. Numerosas vidas entraram em seus sentidos. Zhenlong, que possuía o poder da imortalidade, também estava lá. O que devo fazer com ele? O escravo do imortal, Zhenlong, o governante da China. Desde o início da onda, regras como restrições de combate desapareceram há muito tempo. Ele poderia matar Zhenlong a qualquer momento. No entanto,
Ele não fez isso. Zhenlong ainda tinha o poder e, embora fosse um governante coercivo, permaneceu como governante da China. Matá-lo de forma imprudente poderia levar a um caos ainda maior, então Taizan deixou Zhenlong sozinho. É claro que Zhenlong perdeu a confiança e a fé do povo. Agora, se Taizan o matasse, nenhum jogador provavelmente se oporia. Mas mesmo assim, Taizan não conseguiu matar Zhenlong. Será que tocá-lo faria com que seu patrocinador tentasse me matar? Provavelmente. Zhenlong pertencia aos imortais. Os imortais fizeram de Zhenlong um escravo porque desejavam algo. Se Taizan interferisse com Zhenlong, era provável que os imortais se tornassem hostis com ele. A besta que deseja a vida é um imortal único entre os imortais. Não deseja a transcendência nem inveja os mortais em potencial. Quer apenas saciar sua fome. O fantasma continuou falando. Por mais que seja esse o caso, pode não ter como alvo você. Mas se alguém obstruir seus desejos, até mesmo um transcendente pode ser despedaçado. Uma fera voraz que só estava interessada em saciar sua fome, nada mais. Para tal imortal, coisas como o conflito entre deuses superiores e deuses não tinham interesse. Não havia necessidade de transformar o imortal em inimigo. Assim, Taizan não matou Zhenlong. E a missão ainda não havia terminado. Os deuses superiores certamente tinham algo em mente. Agora era hora de esperar até que os deuses superiores fizessem sua jogada. Todos gritaram o nome de Taizan. A existência de Zhenlong foi completamente esquecida pelo povo. Uma vez adorado por todos os chineses, ele estava agora totalmente abandonado. Zhenlong observou as pessoas com uma expressão endurecida. Apesar de estarem ao lado deles, não demonstraram interesse por ele. Como eles ou Zhan. Quem os protegeu durante todo esse tempo? Esses seres ingratos. Suas emoções aumentaram. As pessoas ao seu redor estremeceram e se distanciaram, finalmente percebendo a presença de Zhenlong e recuando hesitantemente. Ah! Não havia fé ou crença em seus rostos, apenas a aparência de querer evitá-lo. A fúria surgiu dentro de Zhenlong e ele tentou engoli-los. Mas Zhenlong não teve escolha senão partir em silêncio. Ele estava com medo. O poder de Taizan o fez parecer uma criança. Estava claro o que aconteceria se ele os provocasse descuidadamente. O próprio Zhenlong estava agora experimentando as emoções que os outros sentiam por ele. Eventualmente, incapaz de fazer qualquer coisa, Zhenlong voltou para sua morada nos céus. Ninguém mais o adorava. Ele queria matar todos eles, mas a presença de Taizan impediu. A frustração fez Zhenlong cerrar o punho com força. Isso não deveria estar acontecendo. Isso estava errado. Ele precisava ser adorado pelo povo. Eles deveriam segui-lo. Isso está errado. Uma voz sombria ecoou. Poderes mistos começaram a corroer seu cérebro. Habilidades contratadas com a fera sedenta por vida. Predação de vida. O efeito dessa habilidade vinha de matar vidas para absorver seu poder. Mesmo que a potência excedesse o que o usuário poderia suportar. O poder de Zhenlong não era tão grande. No entanto, usando Life Stealing, ele continuou a absorver poderes além do que poderia suportar. Os poderes não fundidos e mistos há muito tempo corrompiam sua mente. Zhenlong sustentou-se com a adoração popular até agora. Mas agora, a sua adoração desapareceu. Zhenlong ficou completamente louco. Ele zombou. Ainda não acabou. Zhenlong levantou-se. Emergindo bruscamente da tenda, ele gritou para o céu. Grande Deus, meu mestre, a grande fera que devora todas as coisas. Ele gritou com os olhos injetados de sangue. Por favor, conceda-me maior poder. Permita-me ser seu servo. Foi uma ligação. A única permissão concedida a um escravo que transcendeu a mortalidade era chamar seu mestre. Zhenlong falou duramente. Em troca, oferecerei a todos os jogadores da China. Eles não o adoram Han. Eles não eram mais aqueles que ele precisava proteger. Se fosse assim, ele poderia sacrificá-los sem reclamar. Afinal, eles deviam suas vidas a ele. Quem ousaria se opor se ele os usasse para seus próprios propósitos? Com pensamentos distorcidos, os céus se abriram. O grande começou a afirmar a sua presença em resposta ao chamado do escravo. As pessoas abaixo no céu sentiram uma sensação arrepiante e voltaram o olhar. Ah! Zhenlong estremeceu com os olhos trêmulos. O grande desceu, aquele que faz até o Taizan parecer um mero inseto. De repente, o espaço expandiu-se e a sua forma tornou-se visível. Além da escuridão flutuante, o grito de um ser reverenciado foi ouvido. Oh Deus! Zhenlong se ajoelhou e gritou. Por favor, dê-me o poder de abranger o mundo e atropelar aquele mundo vulgar. Silenciosamente, a fera além da escuridão começou a rastejar em direção a Zhenlong com seu poder. Ah! Ah! Zhenlong estremeceu de alegria. Ele estava recebendo poder, do tipo que fazia até Taizan parecer insignificante. Enquanto ele se deleitava com sua nova força, ele sentiu uma presença atrás dele. Zhenlong se virou com um sorriso malicioso, encontrando Taizan olhando atentamente para ele. Hahaha, olha, meros seres, eu chegarei a um lugar mais alto. Ele se vangloriou em voz alta, zombando de Taizan. No entanto, Taizan nem sequer olhou para ele. Seu olhar estava apenas na besta além. Rachadura. A fera riu.
O poder alcançou Zenlong e ele estremeceu com sua grandeza. Ah, eu sou. Tornando-se ótimo. No momento, Zenlong estava prestes a ficar intoxicado pelo poder. O poder que o alcançou o consumiu lentamente. A essência do poder não era o que ele esperava. Foi pilhagem. Taizan assistiu com indiferença. Como esperado. Havia várias restrições se um ser transcendido tentasse interferir na Terra. É difícil para a fera que deseja a vida atingir o consumo desejado. Assim, eles fizeram dos mortais seus escravos. Eles fizeram um contrato com um escravo para lhes conceder o poder de devorar vidas. Se o escravo foi consumido pelo poder era irrelevante. A única função do escravo era devorar muitas vidas e saciar a fome da fera. Para a fera sedenta por vida, Zenlong não era nem mais nem menos. Espere, espere. Percebendo isso, Zenlong tentou freneticamente recuar, mas o poder da fera o segurou firmemente. Zenlong gritou com uma cara de terror. Não faça isso. A fera devorou Zenlong silenciosamente. As vidas que ele devorou, o poder que ele acumulou enquanto descia ao labirinto. Tudo isso estava prestes a se tornar alimento para a fera. Ah! Zenlong uivou. Isso não poderia estar acontecendo. Ele, que outrora fora o senhor de toda a China, estava a tornar-se nada. O desespero e o medo o dominaram. Sua mente já distorcida ficou ainda mais despedaçada, não mais humana. Chegou a Zenlong. Ah! Mesmo quando tudo estava sendo tirado dele, Zenlong tremeu momentaneamente. A escuridão pura começou a se desgastar dentro dele. Perguntou se ele queria poder. Zenlong não conseguiu responder. Mesmo alguém colocado em uma situação tão terrível não poderia dizer sim, devido ao puro medo que o consumia. No momento da aceitação, parecia que sua própria existência iria desaparecer. Mas ele já estava quebrado. Sem nenhum ego ou razão, Zenlong respondeu à pergunta sem saber. Kuong. Naquele momento, uma força enorme atingiu a fera que estava prestes a devorar Zenlong. A fera repelida uivou ferozmente. Um rugido que abalou todas as coisas e desmoronou o próprio mundo cobriu o poder. Rachadura. Mas foi esmagado. O poder do imortal foi distorcido e desapareceu como se não tivesse valor. Com os gritos de uma fera roubada de sua presa, a fera que desejava a vida foi afugentada. Taizan bateu o pé. Você ativou a aceleração. Usando todos os tipos de habilidades, Taizan atacou Zenlong. No momento, a espada de Taizan mirou no pescoço de Zenlong. Rachadura. Uma enorme cortina de escuridão bloqueou a espada de Taizan. Taizan recuou, estalando a língua. Ainda não é possível? Ah! O corpo de Zenlong começou a torcer. Taizan desembainhou sua espada. Zenlong era escravo do imortal. Ele já era um ser distorcido e quebrado. Taizan pensou que se os deuses superiores estivessem almejando algo, seria Zenlong, e de fato era assim. Portanto, ele tentou matar Zenlong enquanto os deuses imortais e os deuses superiores estavam em conflito. Mas ele não previu que os deuses superiores expulsariam o imortal com tanta força de uma só vez. O corpo de Zenlong continuou a torcer. Não era mais possível discernir uma forma humana, nem o ego de Zenlong ser visto. Um grito atingiu o mundo. Uma janela do sistema apareceu em direção ao corpo em colapso. Início da missão especial. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.